Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu nome é Moisés, eu sou um dos participantes da Mocidade Espírito de Adoradores da Igreja Jesus é a Resposta Renovada de Mauá. E hoje eu vou trazer um tema para vocês, sobre o Judas Iscariotes. Ele não morreu enforcado. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mateus capítulo 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E parou na leitura? Retirou-se e foi se enforcar. Mateus aqui, o livro de Mateus, não está falando que Judas foi e se enforcou. Não, mas sim que ele ia se enforcar. Que nem a mesma coisa que eu falo, que alguém fala para outra pessoa sobre mim, ele vai em tal lugar, ele foi fazer tal algo, mas no meio do caminho eu posso mudar de ideia ou acontecer alguma coisa que eu não faço tal coisa que a outra pessoa falou. Deu para entender? Então, Mateus não está dizendo que Judas morreu enforcado, mas que ele ia se enforcar. Mas então, calma aí, Moisés. Então, como Judas morreu? A Bíblia vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E precipitando-se, ou seja, precipitando significa, deixa eu ver aqui para vocês. Significa queda, caída, ou descida rápida, enfim. Continuando a leitura. Precipitando-se, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Essa foi a morte de Judas. Ele não morreu enforcado, mas sim se precipitando, caindo, e assim, consequentemente, o seu corpo se arrebentou ao meio e desse jeito as suas entranhas saíram para fora. Em minha opinião, é pior do que o enforcamento, Mas enfim, desse jeito que Judas morreu. Mateus diz que ele foi se enforcar e Atos vai nos mostrar como ele morreu, Mas aí, como, o porquê, ele ia se enforcar, mas aí depois ele vai e se precipita, mas aí durante esse momento, porque um e não o outro, a Bíblia não vai nos relatar. Mas há muitas ideias que não estão na Bíblia, porque a Bíblia não revela, entenda isso. Que nem eu, por exemplo, eu penso que aconteceu o quê? Ele ia se enforcar, mas no meio do caminho ele mudou de ideia e preferiu se jogar. Mas algumas outras pessoas também pensam que aconteceu o quê? Na hora ali, no momento que ele vai se enforcar, ele amarra a sua corda, para se enforcar, lógico. Amarra em tal lugar, e dá um nó. E quando ele vai dar aquele pulo, aquele passo para a corda, dar aquele puxão no pescoço e ali morrer, o que acontece? Na hora que ele vai fazer isso, ou a corda se arrebentou, ou o nó que ele fez se desfez, ali acontecendo a queda dele, não fazendo aquele, como pode dizer, aquele enforcamento, a corda dando aquele puxão, não, mas sim, ele caiu e ali morreu, se quebrou um meio. Mas é isso. Mas aí fica uma pergunta. Mas e Mateus? Ele soube dessa morte depois disso, então? Sim, ele soube. Pois lá em Atos, capítulo 1, versículo 13, vai mostrar todos os apóstolos reunidos, inclusive Mateus. E Pedro, ele vai dizer, esse versículo que eu citei para vocês, Atos 1, 18. E Mateus estava ali no meio, ele podia muito bem falar, não, isso está errado. Judas não morreu desse jeito. Não, mas... todo mundo achou que ele ia se enforcar mesmo, Talvez Judas falou, vou me enforcar, alguma coisa, não sei, Mas todo mundo achando que ele ia se enforcar,
Aí depois chegou a notícia que não, ele não chegou a se enforcar, mas sim se precipitou, se quebrou ao meio e as suas entranhas saíram para fora. Né? Tanto Mateus estava lá no meio, todos os apóstolos, né, soube dessa notícia, né, como também todos de Jerusalém, que é lá em Atos 1:19 vai dizer: e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, né? Todo mundo começou a saber como Judas morreu, né? Que ele não foi, ele foi se enforcar, mas não aconteceu esse enforcamento, mas sim a queda dele e a sua morte, né? Mas é isso aí, pessoal, né? Logo mais chegará mais vídeos para para meditarmos aí na palavra de Deus, né? E alguns louvores também, né? Vamos aí colocar aí no canal aí do YouTube. Siga-nos no Facebook para mais informações. Alguma pergunta, né, sobre este tema ou alguma outra dúvida sobre alguma outra coisa da Bíblia, comenta nos comentários e comentei no vídeo. E também pode ir lá no nosso Facebook, Mocidade Espírito de Adoradores, mandar mensagem lá que fica mais fácil para nós responder o mais rápido possível. Obrigado, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.